Fala aí, galera, estamos aqui com o Kim Kataguiri, deputado. Para o meu público que não conhece ainda o Kim, eu vou deixar para ele se apresentar. Muitos já conhecem no Brasil todo, mas eu vou deixar para ele falar um pouquinho sobre ele, o que ele faz, quais são os sonhos dele e a luta dele. Kim, fala para a gente aí sobre você. Bom, primeiro, obrigado pelo espaço aí, é um prazer estar falando aqui contigo. Eu nasci em Salto, no interior de São Paulo, uma cidade de 100 mil habitantes. Fui criado em Indaiatuba, uma cidade vizinha ali de 200 mil habitantes. Com 14 anos de idade eu saí de casa para estudar processamento de dados, programação, que eu queria ser designer de games. Fiz o colégio técnico em Limeira, saí do colégio técnico me interessando muito por política, por economia, e justamente por isso cursei economia durante um ano, na Universidade Federal do ABC, morei lá em Santo André. Não gostei do curso, troquei para direito, que é o curso que eu estudo até hoje, mas economia me abriu os horizontes assim, para me interessar mais sobre o que acontecia com o meu país, sobre o que acontecia naquela época de efervescência política 2013, as manifestações e etc., que fez com que eu me interessasse por estudar liberalismo, fez com que eu estudasse economia, administração, frequentasse fóruns, palestras desses assuntos e conhecessem as pessoas que depois foram formar o Movimento Brasil Livre comigo ali em 2014. E do Movimento Brasil Livre, das manifestações que a gente promoveu, a gente foi bem sucedido em fazer as manifestações pelo impeachment e a partir daí a gente sentiu que tinha um dever moral de apresentar uma solução, de apresentar uma alternativa, não só jogar pedra, não só criticar o governo e a oposição da época, mas também a gente mesmo apresentar uma alternativa. E justamente por isso decidi disputar as eleições em 2018 para deputado federal, venci, assumi em 2019, o segundo mais novo, a caçula lá da Câmara é a Luísa Canziani, tem acho que 4 meses mais nova do que eu. Então eu entrei ali como um dos mais jovens, justamente no intuito de transformar o Brasil num país desenvolvido, e por uma ambição maior do que, além de erradicar a miséria, erradicar analfabetismo, colocar a gente realmente como uma potência mundial, colocar a gente para sentar no Fórum dos Países Desenvolvidos, ter assento no Conselho de Segurança da ONU, se colocar o Brasil num patamar em que ninguém passa nenhum tipo de necessidade básica e que a gente está mais preocupado em dar voos maiores do que com problemas sociais básicos como o que a gente tem hoje. Entendi. Você falou aí bastante de estudo, bastante de trabalho e tal. E, assim, pelo menos no meu ver, assim, são coisas que não combinam muito, assim, com uma vida desregrada, vamos dizer assim, Eu estou falando, assim, de drogas, alcoolismo e tal, esse tipo de coisa. Talvez uma gravidez precoce, Não sei se você já tem filho ou não, tal. Queria que você falasse um pouco sobre sua visão, não a questão, assim, de legalização ou não, tal. Questão de consumo mesmo, o que você acha das drogas de uma maneira geral? Olha, eu pessoalmente tenho amigos que usam, mas eu não usaria, não recomendaria ninguém usar. Acho que você tem como você beber álcool ocasionalmente, de maneira saudável, tem vários outros passatempos que você pode ter, Eu pessoalmente gosto de videogame, de assistir anime, de ler mangá, Tem gente que gosta de esporte, enfim, tem várias coisas que você tem para fazer para desenvolver o seu pessoal para ali no seu profissional, para extravasar, para servir como válvula de escape e que dá para você ter como uma atividade paralela aos seus estudos, ao seu trabalho, Acho que você tem maneiras aí de desenvolver seu tempo livre mais saudáveis, Você falou aí de futebol, por exemplo, e você tem uma pinta de jogador caro aí, mas parece que o teu time é meio famoso, Agora não sei se eu vou ganhar inscritos ou perder inscritos, se você revelar teu time, Não, no meu time, o bom é que ninguém desgosta, que é o Primavera de Indaiatuba, Só o pessoal ali de Itu, de Sorocaba, ali, mas tirando ali o resto do país, é um time simpático. Se eu pedir para o time todo se inscrever lá, toda a torcida desse time, você acha que ganha 1 milhão de inscritos, sei lá? Não, 1 milhão não bate. Indaiatuba tem 200 mil habitantes, acho que a torcida do Primavera tem uns 100 mil, Tá bom, pro meu canal já estaria legal, gente. Agora eu queria saber a questão de música, assim, você curte e tal. Eu tive a oportunidade de ver você jogando lá e ouvindo um som lá, meio nos anos 80, não sei. Posso estar enganado, assim. Queria saber que bandas você curte, assim, atuais ou antigas, assim. Eu gosto muito de rock, anos 70, 80, 90, 2000, desde Guns N' Roses, System of a Down, até uma coisa mais light, assim, um Maroon 5, um Fits and the Tantrums, um Arctic Monkeys, um Metallica, um Iron Maiden. Basicamente assim, a gente passou, os anos 80, 90 foram muito ricos ali pro rock, deixou um legado muito marcante pra gente. E de música
mais contemporânea, assim, eu gosto de um sertanejo clássico também, né, somente no interior de São Paulo é muito forte, né, você ter sertanejo clássico nos bares, etc., região de Piracicaba e tal, e clássicos da música brasileira, o molejo, El Chan, né, acho que sou bastante eclético nesse sentido. Que legal. E assim, com relação à sua trajetória, assim, teria alguma coisa que você teria feito diferente, assim, se você fosse voltar, algum arrependimento e tal, por exemplo? Cara, eu acho que eu teria aproveitado mais a minha fase de estudo de escola, assim, para me aprofundar mais, né? Especialmente em literatura, especialmente nessas áreas de humanas, que foi o que no final das contas eu segui, né, direito, mas eu acho que eu poderia ter aproveitado, que é um período que você tem, né, mais tempo livre, que é um período que você tem mais tempo para ler, para se interessar pelas obras. Eu acho que, como a maioria dos alunos, li mais o resumo dos livros, né, em vez de ler o livro em si para fazer as provas, e eu acho que se eu voltasse eu aproveitaria mais esse tempo. Legal, uma outra coisa que eu achei muito bacana, assim, sinceramente, né, o agradecimento que você fez por seu pai, né, em memória, assim, falando da gravata, né, aquilo me marcou muito. Eu fui abrir teu livro aqui, a primeira coisa que eu vi foi dedicatória, né, então, que você falasse, assim, da importância de a gente ter gratidão, né, às pessoas que passaram na nossa vida, e como você fala, assim, para além disso, né, para além do seu pai, que outras pessoas você citaria, assim, que te influenciaram, foram importantes para você, assim, como referência? Bom, acho fundamental, né, você ser grato, né, acho que você tem pessoas na sua vida que você gera dívidas impagáveis, né, que você nunca vai conseguir retribuir tudo aquilo que as pessoas geraram para você, né, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, né, professoras, minha professora de redação, né, a Bombom no ensino médio, meus professores hoje no direito também, que me inspiram, que eu tenho como referência intelectual, que eu tenho como referência moral, né? Acho que as pessoas que fazem parte da nossa vida, que a gente sempre tem que ser grato, que nunca vai conseguir pagar a dívida, o débito que a gente tem com eles, mas o que a gente pode fazer de melhor é repetir o que eles fizeram com a gente, né? Com outras pessoas. Agora, falando um pouco aqui desse livro, Kim, porque eu estou chamando aqui de Novo War, né? Para a galera que não conhece ainda, esse é o Puxa Conversa Política, um dos novos, né, livros do Kim, tá? Esse aqui que eu estou chamando de Novo War, né? Ele contém uma série de perguntas sobre política, né? Eu deixar ele falar melhor, que ele vai falar melhor do que eu sobre o livro dele. E só que esse War vem com um manual, né? Então você lê esse livro aqui, você se prepara para as perguntas. Pelo menos é como eu estou encarando, entendeu? O pessoal aqui até brincou, falou assim, ó, se ler esse livro aqui, não pode participar do debate, né? Porque a pessoa praticamente está roubando, né? Está chegando com muita informação, né? Não vale, né? Então eu vou deixar para o próprio Kim falar sobre isso. Não sei se eu dei a definição correta, mas foi como eu enxerguei essas duas obras aqui. Então o Puxa Conversa é um convite ao debate político, né, para puxar temas para você debater, discutir com seus amigos, com a sua família, né, com seus colegas de trabalho, na escola, de faculdade, né, mais uma tentativa de promover mais e aprofundar o debate político, né, independentemente da visão de mundo que você tenha. E o manual de debate é uma visão liberal, né, sobre vários dos temas que a gente trata ali no Puxa Conversa, mas sobre outros também, o que é direito, o que é esquerda, liberalismo, conservadorismo, o papel do legislativo, executivo, uma crítica sobre as principais figuras políticas que a gente tem hoje, sobre o Lula, sobre o Ciro, sobre o Boulos, sobre o Bolsonaro, na perspectiva ideológica, né, o que cada um deles acredita, se encaixa mais com o liberalismo, com o conservadorismo, com a social-democracia, com o socialismo. Então é um apanhado geral, assim, de uma visão liberal dos principais temas que a gente tem no debate político de hoje. Posso fazer um teste com ele aqui, puxar uma pergunta aqui? Fazer ao vivo aqui uma pergunta com ele aqui, hein? Agora eu descobri uma maneira de fazer perguntas inteligentes em entrevista, né? Puxar uma aqui do meio, sem deixar cair tudo. Sai uma aqui, ó. Essa pergunta eu fiz no Congresso. Você acha que a divisão entre esquerda e direita na política ainda é válida e atual? Comente. É válida e atual porque ela não é a mesma de quando surgiu, né, esses termos. Né? Esses termos, eles surgiram num contexto diferente, né, principalmente ali na Revolução Francesa, né, tinha um outro significado, né, entre apoiadores e opositores de regime. Hoje você tem mais uma diferença
do ponto de vista de direitos individuais, né? A direita vê a sociedade a partir do indivíduo, né? A esquerda tende a ver a sociedade a partir do coletivo, né? E tende a acreditar mais no Estado para dar soluções para os problemas de miséria, né? Para os problemas de educação, de saúde, né? E a direita costuma ter uma visão mais cética em relação ao Estado, mais cética em relação ao poder. Então acho que são definições sim que se mantêm atuais. É claro que a gente precisa se aprofundar, né? Só se dizer de esquerda ou de direita não basta para saber aquilo que você pensa. Muitas vezes você pode ter pontos de convergência, né? Entre um sujeito que se chama de esquerda e um sujeito que se chama de direita, mas eu acho que se mantém atual ainda assim. Kim, queria te agradecer demais pela entrevista, muito obrigado pela oportunidade e se quiser dar mais algum recado, fica à vontade. Não, só dizer que as oportunidades que vocês tiverem de debater, de falar, de estudar, aproveitem. Acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aproveitar todas as oportunidades que eu tive de me expor, de expor as minhas fraquezas, justamente porque a fraqueza é só uma coisa que falta tempo e falta prática para você transformar numa força, né? Eu acho que isso depende muito do quanto você está disposto a arriscar, do quanto você está disposto a se expor, do quanto você está disposto a levar à tona as suas fragilidades para transformar elas em força, né?